O sigilo. 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 Um sigilo. 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 Palavra recorrente no noticiário, já que bastava um fato potencialmente prejudicial a Bolsonaro e aos seus para o governo rapidamente correr para ocultar a informação. 100 anos, gente. É o tempo que o Exército considera que deve ter de sigilo para o processo administrativo já arquivado contra o general Eduardo Pazuello. Aquele procedimento que apurava a participação do general num ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Janeiro de 2021, cartão de vacinação do presidente. Até hoje a gente não sabe, com dados públicos, se o que ele diz de não ter se vacinado é verdade. Em abril desse ano, o governo colocou sob sigilo reuniões e visitas dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos ao Planalto. Aqueles pastores investigados por suspeita de cobrar propina para intermediar a distribuição de verba pública no Ministério da Educação. O governo decretou um sigilo de 100 anos sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto, emitidos em nome dos filhos do presidente Carlos e Eduardo Bolsonaro. Também está nessa lista o processo na Receita Federal sobre as supostas rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. A justificativa do presidente jamais parou em pé. Agora, de acordo com a pessoa que vai lá em casa, de repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado do quê? A primeira dama estava presente e eu não estava. Começa a virar inferno na minha vida. Então é sigilo em função disso. A minha privacidade. Até porque nunca se tratou apenas de quem o ocupante do mais alto cargo da República recebe ou deixa de receber, mas sim de suspeitas de corrupção, tráfico de influência e outros possíveis desmandos. Algumas decisões que colocam a compra da Covaxin ainda mais em evidência de fraude, de suspeita de corrupção, de tudo que é coisa errada. A Justiça Federal atendeu a um pedido dos senadores, retirou o sigilo determinado pelo governo federal. E aí eu falo em relação aos documentos que tratam da compra da Covaxin. Na campanha, Lula prometeu expor tudo. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. Mas a coisa já se revelou mais complicada do que isso. Este grupo vai analisar, de fato, cada documento. Por quê? A regra, segundo a Constituição, é a publicidade. Uma regra que foi regulamentada pela Lei de Acesso à Informação. Foi essa lei que criou essa possibilidade de impor o sigilo de 100 anos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a reversão dos sigilos. Como o governo Bolsonaro usou a legislação para não tornar públicos dados por até 100 anos. Quais os outros retrocessos na transparência e o que a nova gestão pode fazer para cumprir a promessa do presidente eleito. É o que eu vou conversar com a jornalista Maria Vitória Ramos, cofundadora e diretora da organização Fiquem Sabendo, agência independente especializada na Lei de Acesso à Informação. Terça-feira, 13 de dezembro. Maria Vitória, eu queria que você nos explicasse, por favor, 2 pontos. Primeiro, brevemente, o que é a Lei de Acesso à Informação? E segundo, o que são os 100 anos de sigilo, tão falados durante o período Bolsonaro? A Lei de Acesso à Informação, ela veio para regulamentar um direito que já era de todos os brasileiros desde a Constituição de 88 e já é considerado um direito humano fundamental, que é o direito de acessar informações públicas. No entanto, a gente não tinha meios para fazer isso de fato. Então, a lei ela cria as ferramentas e os caminhos e as obrigações diretas e específicas para que os órgãos públicos atendam os cidadãos. Porque o conceito, a grande ideia, é que todos os dados coletados ou armazenados pelo governo, na verdade, são nossos, né? O governo ele é um mero armário daquilo que nós temos de mais precioso, que são as nossas informações. E ela divide a transparência em 2 caixas. A transparência ativa, que é aquilo que o governo precisa publicar sem nem ser perguntado, né? Então, os salários dos servidores, processos de licitação. E a transparência passiva, que é essa ideia de que todo o resto que, por infraestrutura e tecnologia não seria possível deixar aberto na internet, a gente pode perguntar e receber essa resposta num prazo razoável. A questão dos 100 anos de sigilo
ela acabou ficando bastante confusa nessa discussão. Não existe 100 anos de sigilo no Brasil. Para você decretar um sigilo sobre uma informação, existe um processo administrativo, no qual um servidor vai pessoalmente se responsabilizar por estar classificando aquela informação dentro dos 3 períodos propostos dentro da lei, que são 5, 15 ou 25 anos de sigilo. Então, o prazo máximo de sigilo decretável no Brasil hoje são 25 anos. O que acontece é que, antes da LGPD, a lei já previa a proteção de dados pessoais de pessoas privadas, né? Dados sensíveis de pessoas privadas. Ou seja, se eu pedisse uma pasta com os históricos médicos dos cidadãos de São Paulo, eu já teria essa informação negada por se tratar de informações sensíveis de pessoas não públicas. O que acontece é que passaram a usar o artigo 31 da lei, que era de proteção de pessoa privada, para cercear o acesso a informações públicas referentes à pessoa mais pública do país. Então, é como você poderia dizer um uso de má-fé de um artigo que é para proteger cidadãos como eu e você, para proteger informações do cargo mais importante da República. Então, para resumir, número 1, a Lei de Acesso à Informação limita um prazo máximo de 25 anos para que se decrete sigilo e nada fala sobre 100 anos de sigilo. E, segundo, houve uma espécie de deturpação do que diz a norma sobre o prazo limite de sigilo. Faz sentido esse resumo que eu fiz agora? Perfeitamente. Da onde saiu esse número 100 anos, né? É porque a lei diz que as informações sensíveis de pessoas comuns devem ser protegidas até a morte ou por até 100 anos. E mesmo assim, esses 100 anos deveria ser a exceção. Então, eles pegaram uma questão totalmente da ordem, né, da vida dos cidadãos para aplicar a pessoas públicas. O mesmo acontece no caso Pazuello, onde foi entendido pelos órgãos que uma sindicância sobre um servidor público durante o horário de expediente, conduzida por servidores públicos, poderia ser considerada uma informação da vida privada de um cidadão protegido. Eduardo Pazuello foi absolvido de um processo disciplinar por ter participado de uma motocada com o presidente Jair Bolsonaro, subiu num carro de som e até falou ao microfone, o que o regimento disciplinar do Exército proíbe, já que Pazuello é militar da ativa. Cabe recurso dessa decisão do Exército de não fornecer detalhes do processo disciplinar que acabou por absolver o general da ativa, Eduardo Pazuello. Essa foi a resposta do Exército sobre um pedido de acesso aos documentos através da Lei de Acesso à Informação. Bom, se não é o presidente que decreta o sigilo com a assinatura dele, como é que ele conseguiu corromper o sentido da lei, da Lei de Acesso à Informação? Primeiro tem a questão da cultura, né? Que isso é uma coisa que demora mais tempo. A gente levou quase 2 anos para enxergar um reflexo real no dia a dia do uso da Lei de Acesso à Informação depois do governo Bolsonaro. Porque são servidores que estão ali, independente da presidência, é uma máquina que acontece independente da gestão, então demora para chegar essa influência, mas uma hora chega, né? Então, quando a cultura de cima é anti-transparência, isso acaba descendo para as outras instâncias, mas, principalmente, eu acho que isso se deve ao desmonte da Controladoria Geral da União, que é a responsável por supervisionar a Lei de Acesso à Informação no Brasil, com o apoio do TCU, que foi a grande salvação em certas questões. O TCU costuma votar de acordo com o que a sociedade civil denuncia, mas a CGU foi desmontada, as lideranças foram colocadas de escanteio, totalmente fragilizada, ela passou a sofrer esse tipo de influência, né, que é uma característica dessa gestão que vai acabar, que é a personalizar as decisões administrativas, né? Um decreto presidencial de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, tentou aumentar o número de autoridades com poder para impor sigilo a informações. 1 ano depois, Bolsonaro tentou suspender o limite de tempo para o governo responder às solicitações.
As duas medidas receberam muitas críticas e não foram para frente. TCU, CGU, Procuradoria-Geral da República e COAF vão fazer um pente fino, ver qual é a atual situação, para apresentar um diagnóstico para o grupo de transição, que pode definir medidas também que possam dar mais transparência para o novo governo. A gente tinha acesso, até o governo Bolsonaro, aos pareceres que a Advocacia Geral da União produzia sobre o veto ou sanção de legislação. E aí, com uma portaria, isso acabou. Isso é muito básico, né, Maria Vitória? Porque a gente falou de uma série de sopa de letrinhas aí, TCU, AGU, CGU. Acho que vale a pena a gente localizar o que significa. Controladoria Geral da União é ministério, mas que tem um corpo técnico super preparado e eles ficam com uma lupa para saber se tem alguma coisa errada na administração pública. O Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento do Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, e que também fiscaliza as contas da União. E você falou da Advocacia Geral da União, da AGU, que é uma espécie de advogado da União. Muitas vezes advoga de maneira incorreta e fora da conformidade legal para o presidente da República, mas seria uma espécie de advogado do governo. Então, o que aconteceu na CGU, que é esse importante órgão de fiscalização, é que Bolsonaro entrou, colocou um comando dele e a CGU parou de fazer o que deveria fazer, que era dar publicidade aos atos públicos, atos do próprio governo, e a investigar menos casos de irregularidade, vide vacina na época da Covid, etc. Expliquei direito? Perfeitamente. Acho que é super pontuar essa questão da AGU, que são advogados pagos com recursos públicos, teoricamente trabalhando pela população, e esse entendimento dessa portaria que entenderia esses advogados do governo passíveis de sigilo de advogado, que foi criado justamente para proteger o cidadão do Estado e não para proteger o Estado do cidadão. Agora, Maria Vitória, você está pintando um quadro bem pantanoso, né? Existe uma expectativa de um revogaço do sigilo pelo governo que foi eleito. Até por falas de Lula ainda durante a campanha, como você mesmo explicou para a gente, isso não é possível. No entanto, algumas reportagens recentes indicam que o grupo de transição propõe dar alguma resposta para a sociedade brasileira sobre transparência, porque não há administração pública que não seja transparente. É público, tem que ser transparente, não tem outro jeito. O que pode efetivamente ser feito já no dia 1º de janeiro, para quem quer, pelo menos, começar a resolver o problema do sigilo? Nada vai acontecer 1º de janeiro de forma automática. Não é o presidente e nem deveria ser uma pessoa só que pudesse decidir se uma informação é pública ou é sigilosa, né? E não é. Então, não depende da vontade pessoal do ocupante novo do cargo. Vou você explicar, a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. O que precisa acontecer é a reconstrução da CGU para que esse órgão máximo responsável por supervisionar, orientar e dizer como todos os outros, né, em todas as instâncias no executivo devem se comportar, possa voltar a tomar as decisões corretas. Todos esses pedidos que foram negados, né, que não é sigilo, eles foram negados com base no artigo de proteção de informações pessoais, eles vão precisar ser refeitos e correr de novo as instâncias administrativas dos órgãos, se forem muito efetivos em disseminar uma nova cultura de transparência e os próprios órgãos responderem adequadamente, vai ser mais rápido, né? Uma coisa de 1 mês e meio, se todo mundo fizer os pedidos aí no dia 1º de janeiro. Mas eu imagino que ainda vai precisar chegar muita coisa na CGU. E aí, para o cidadão entender, quando a gente faz um pedido de acesso à informação, a gente tem até 4 instâncias que a gente vai subindo. Então, se o servidor disse não e a gente discorda da resposta, a gente vai chegar no chefe dele. E se a gente discordar dessa resposta, a gente vai para o chefe do órgão, o ministro.
Se a gente discordar da resposta do ministro, a gente vai para um órgão, no caso do governo federal, né, iria para a CGU, e então para a Comissão Mista de Avaliação de Informação, que é outra sopa de letrinhas, a CMRI, onde pessoas de fora do órgão vão julgar se aquela decisão está certa ou errada. E o que a administração agora pode fazer é a CGU já, no primeiro dia, botar uma cartilha, uma medida provisória, uma portaria, um decreto que especifique a questão de como os órgãos podem ou não usar essa questão, né, da proteção de dados pessoais por até 100 anos, a questão da LGPD, a questão de, né, informações de entrada e saída de órgãos, todas essas questões que chamaram mais atenção e que a gente já sabe, já podem ser orientadas pela CGU no dia 1º de janeiro. Mas não existe uma forma de abrir todos esses dados por uma canetada. Me espera um instante que eu já volto para retomar a minha conversa com a Maria Vitória. Como você nos contou, não é tecnicamente por sigilo que muitas das informações foram negadas durante o governo Bolsonaro, mas sim por uma deturpação da proteção de dados ou do entendimento do que diz a legislação. No entanto, há muitos dados cujo sigilo é previsto por lei, sim. Em alguns casos, esse sigilo já acabou, mas mesmo assim, as informações não foram tornadas públicas. Então, eu vou pedir para você nos explicar e avaliar como o futuro governo pode reverter isso. Acho que muito mais importante até do que essa questão dos 100 anos de sigilo, que são coisas que chamam muita atenção por serem ligadas ao presidente, mas muito mais importante do que ter acesso à carteira de vacinação do presidente seria a gente saber o que os órgãos de segurança, né, e todos os órgãos vêm fazendo que estavam sob sigilo, né? Então, assim, a lei, ela prevê o sigilo de 5, 15 ou 25 anos. Nós estamos no 11º ano de Lei de Acesso à Informação, o que significa que nós já temos 6 anos de documentos perdendo o sigilo. Que significa o quê? Né? Uma vez que a lei é muito clara, uma vez que o prazo determinado pelo servidor na hora de classificar a informação como sigilosa acaba, esse documento, teoricamente, é automaticamente público. E a lei de acesso veio na redemocratização com a ideia de inverter a ideia de que sigilo, né, era a regra e transparência era a exceção. A ideia era que fosse o oposto. E que não existiria mais sigilo infinito e indefinido no Brasil. Acontece que os órgãos de segurança, as Forças Armadas, o Itamaraty e o Ministério da Ciência e Tecnologia simplesmente decidiram ignorar a legislação nacional e negam acesso à íntegra dos documentos que já perderam o prazo, com normas e determinações internas que não têm o menor valor. E com isso, a gente não consegue saber, primeiro, o que está sendo feito que não era para a gente saber. Segundo, se estão sendo classificadas mesmo corretamente ou se a gente deveria ter tido acesso a essas informações desde o começo. O Palácio do Planalto se negou a dar informações sobre os encontros do presidente Jair Bolsonaro com aqueles pastores investigados por suspeita de cobrar propina para intermediar a distribuição de verba pública no Ministério da Educação. O GSI disse que o tratamento de dados pessoais coletados no caso cumpre a finalidade específica de segurança e que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, fica clara a impossibilidade de fornecimento dos dados pessoais solicitados para outros fins que não a segurança na Presidência da República. E, por isso, essas informações não poderiam ser cedidas. Mas a Controladoria Geral da União tem um entendimento diferente. Em resposta a um pedido semelhante, a Controladoria informou no dia 7 de maio do ano passado que a CGU já tem um entendimento consolidado de que as informações dessa natureza são passíveis de acesso com amparo na Lei de Acesso à Informação. Poucas coisas que a gente conseguiu acesso mostravam, por exemplo, que a Polícia Federal se infiltrou em rolezinhos, se infiltrou nas manifestações de 2013, nos secundaristas. Então, tem coisas bastante relevantes ali que a gente não tem acesso. E é muito curioso, porque a forma como os órgãos querem que a gente peça as informações levaria 700 anos
fazendo pedido de lei só para acessar a íntegra dos documentos que o Exército colocou sob sigilo desde o início da lei. Então, o que a gente propôs para o novo governo é a criação de um portal do sigilo, né, na mesma linha do portal da transparência, que é premiadíssimo ao redor do mundo, onde os órgãos subam, né, os documentos que estão sendo classificados, colocando lá qual que é o prazo, quem que é o responsável, subindo o termo de classificação da informação. O governo federal recebeu mais de 1.100.000 pedidos de informação desde 2012. No ano passado, foram 119.000. As solicitações são feitas pela internet, com o nome e identidade. O prazo legal para a resposta é de 20 dias. Hoje, o governo demora, em média, 15 dias. A maioria das perguntas vem de empresas e servidores públicos. Os temas são muito variados, vão de interesse em economia e finanças a informações sobre aposentadoria e remuneração de servidores. A imprensa também usa a ferramenta para embasar reportagens. Bom, e agora sim eu vou te perguntar para terminar. A organização que você dirige preparou um documento com recomendações para facilitar o entendimento de servidores e agentes políticos sobre as leis de transparência aqui no Brasil. Então, eu queria te pedir para que você nos contasse quais são as que você considera as mais importantes ou as providências mais importantes e como isso pode ajudar o entendimento até da própria justiça em relação à transparência aqui no Brasil. A gente tem um processo correndo contra a ABIN, justamente tentando liberar esses documentos que são de direito do cidadão. E para a gente a lei é tão clara que seria uma coisa de mandado de segurança, entrou, fez, resolveu, e usa de precedente para todos os outros órgãos que estão se negando a entregar os dados. Mas a justiça ainda não entendeu a lei, não entendeu como funciona a lei, o que deveria estar público, e simplesmente fizeram um caminho sem pé nem cabeça, que a gente parece estar sem saída agora, e vamos contar aí com a possibilidade da nova gestão. Mas é essencial que a justiça faça formação para os juízes e administradores, até porque hoje o judiciário é, de longe, o órgão mais atrasado em termos de transparência pública. Mas falando do Executivo Federal, e o que a gente propôs para a equipe de transição é que, primeiro, a estrutura da CGU seja alterada para que ela tenha o poder real de punição em relação a descumprimento e atraso de atendimento de transparência pública e que ela tenha o poder de atrelar recursos voluntários do Executivo Federal para estados e municípios a condições de transparência. Porque a gente fala muito do governo federal, né? Porque, enfim, é muito importante, mas os dados mais relevantes para a vida do cidadão estão nos estados e nos municípios, não estão em Brasília, né? Hoje a gente não tem como saber qual é a situação da violência contra a mulher no Brasil a nível nacional. A gente tentou fazer isso com 1.000 pedidos de lei, 5.000 ligações para todos os estados, reunimos todos os dados. E aí chega na hora de tentar montar o mapa, você descobre que tem estado que anota que um homo sapiens faleceu. Você não sabe se é homem, se é mulher, idade, não tem como comparar com os demais estados. A gente precisa reconstruir o Conselho de Transparência Pública, que envolvia a sociedade civil e foi completamente escanteado, praticamente não teve reuniões no período. Esse conselho precisa ter mais membros da sociedade civil e, como sugeriu muito bem o Valdir Simão, ela deve ter acesso a todas as informações do governo, inclusive as sigilosas, né? E isso se encaixa numa outra sugestão nossa, que é que a sociedade civil também participe da CMRI, que é a última instância da lei, para que a gente tenha alguma voz do povo tomando essa decisão. Em terceiro, a sociedade civil precisa também ser envolvida na escolha do ouvidor, que é a pessoa que vai bater o martelo final na CGU, se uma informação deve ser pública ou não. A gente precisa ter acesso às agendas públicas bem preenchidas, às entradas e saídas dos prédios públicos e às atas. Hoje nós temos um governo que simplesmente não produz ata de reunião ou não entrega as atas. E a gente não tem como saber o que o governo está conversando com quem, quais são os interesses privados que estão influenciando o governo.
Então, isso é um ponto bem essencial. E uma coisa menor, mas importante também, é que a gente tenha as notas fiscais do cartão corporativo digitalizadas. Nossa, é muito trabalho pela frente, Maria Vitória. Bom que você veio e já deu uma ideia do tamanho que é essa encrenca, mas precisa começar a resolver, porque democracia e transparência andam juntas, uma não vive sem a outra. Eu te agradeço muito, foi um prazer receber você. Volte sempre aqui ao assunto para falar de transparência com a gente, tá bom? Muito obrigada pelo convite e, com certeza, é só o início de mais uma nova jornada aí pelo acesso à informação no Brasil. Este episódio inclui áudio do podcast Flow e da Band. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.